Olá, eu sou a Madalena Pintão, sou psicóloga na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Bem-vindos ao episódio Jogar Não é Brincadeira. Hoje vamos estar com o psicólogo João Faria a conversar sobre videojogos, apps, que sentido é que faz o nosso comportamento em relação a isso e dicas práticas para como gerir a vida académica e os videojogos. Então, hoje temos connosco o psicólogo João Faria. Muito bem-vindo, João. Muito obrigado. Ahm, Vamos falar aqui um bocado da parte dos videojogos e como Uhum. é que esta presença existe e também que significado e que visão é que nós podemos dar aos Uhum. videojogos e ao jogar no geral. Vou já abrir um bocado a partir, que Uhum. é, existe esta visão de que quando se abre o telemóvel, por exemplo, quando se está na sala de aula, é ou por puro aborrecimento ou por se estar a desrespeitar completamente o ambiente da sala de aula. Uhum. Mas a pergunta que te faço é mesmo assim? É por gostar? É por precisar? Que outro tipo de visão é que se pode ter em relação a isto? Ok, ok. Bom, é um dos temas do momento, não é? É a interferência dos smartphones em vários contextos. Nas escolas, nas faculdades, até nos trabalhos. E aquilo que se sabe é que realmente não é um comportamento sem razão, sem motivo Uhum, aparente. Existe, de facto, mais automático, mais consciente na sua escolha, mas existem necessidades e motivações por trás desse comportamento. uhum, Se um smartphone é aberto durante uma aula e o objetivo não é obrigatoriamente pedagógico, não é? exato. Ou porque o professor solicitou ou porque a pessoa precisa de procurar qualquer coisa, bom, terá uma função a desempenhar, de Uhum, certeza absoluta, ou de combate ao tédio, ou de fuga da situação, porque a motivação é baixa, porque a sensação de eficácia é baixa também, não se sente que seja capaz de lidar com o assunto que está a acontecer, e nesse sentido pode ser uma autêntica fuga, um mecanismo de evitamento uhum. a qualquer coisa de perturbador para o indivíduo. Portanto, habitualmente crê-se que esse comportamento terá uma função, de alguma forma, de proteção para quem o faz. Desconforto, por Sim, exemplo. pode ser. Normalmente, estas perturbações associadas ao comportamento online muitas vezes estão associados, têm por trás formas de explicar associadas a teorias de necessidades. Ou Uhum, seja, nós vamos atrás destes comportamentos alternativos porque sentimos algum tipo de necessidade de alguma forma. De satisfazer essa necessidade. Quais são três grandes dessas necessidades que são habitualmente entendidas como frequentes nestes comportamentos? Necessidades de autonomia, de eu ser capaz de tomar as minhas decisões e fazer as minhas escolhas. Necessidades de competência, sentir que sou capaz de fazer algo. E necessidades de pertença, sentir que estou ligado a ok. alguém ou a grupos significativos para mim. Uhum, Estas necessidades estarão presentes no nosso dia a dia e vamos tentando satisfazê-las nas mais diversas formas e nos mais diversos contextos onde nós estamos. Se nós estamos presos a um determinado contexto, e por uhum, preso significa se eu estou obrigado a estar naquele contexto, uhum. e se de alguma forma aquele contexto, durante um tempo significativo, não permitir a satisfação das minhas necessidades, eu vou ter que as satisfazer de alguma maneira. Se elas se tornarem emergentes, urgentes, eu tenho que as satisfazer de alguma forma. Uhum. E isso pode ser com, antigamente as pessoas levantavam-se das salas de aula e saíam, por exemplo, era uma fuga que acontecia, podia ser. Hoje em dia a fuga pode ser no próprio lugar. E, portanto, um aluno pode utilizar o seu smartphone para ir à procura destas necessidades que não estão a ser satisfeitas na sala de aula. Ok. Então aqui talvez mais ligado à questão do precisar, não, é? Uhum. Não Da tanto de. necessidade em si. Acho Uhum. que sim. E este tempo que qualquer pessoa estudante passa a jogar videojogos ou em apps ou o que Uhum. seja, hum, pode ter algum contributo de treino de competências até que Uhum. também sejam úteis para a faculdade? Certo. Um lado positivo, não é? Sim, sim, de utilidade. Bom, sabe-se hoje em dia, vou pegar no caso dos videojogos, que é capaz de ser o campo que está a ser estudado há mais tempo, apesar de há pouco tempo.
dado o fenómeno em si. Investigações desde 2010, replicadas em 2013, em 2016, portanto, aqui, aquele termo que nós costumamos usar, os estudos, mesmo estudos no plural, portanto, estudos originais, estudos replicados, foram notando ao longo do tempo que, quando utilizados de forma adequada, os videojogos podem trazer imensos benefícios a quem os utiliza. Cognitivos, emocionais, comportamentais e sociais. As várias esferas de funcionamento podem beneficiar, cada uma delas, várias formas, realidade. E acredita-se que, felizmente, a maior parte das pessoas que jogam videojogos fazem-no de uma forma casual, positiva, construtiva e útil. Portanto, podem beneficiar deste tipo de abordagens. Hoje em dia, com as ferramentas que nós temos à nossa disposição, que vão desde a democratização do conhecimento, já não está confinado a espaços em que se tinha que aceder fisicamente, que tinha que ter permissão para aceder. Todo este conhecimento disponibilizado é uma porta de entrada para um benefício gigantesco, do acesso da população praticamente mundial ao conhecimento. Pode ir desde aí até às ferramentas mais atuais, diria eu, agora muito famosa, a inteligência artificial, ao serviço do utilizador. Apesar, não é totalmente a minha área, bem, nem de perto nem de longe a minha área, mas acho que chamar inteligência artificial ao que existe hoje em dia é um bocadinho demais, não é bem isto a inteligência artificial, isto são geradores de conteúdo rapidíssimos e massificados, muito práticos, que nos podem apoiar nas nossas aprendizagens, o mais famoso, o ChatGPT, que nos pode facultar um conjunto de ferramentas muitíssimo interessantes, e destacaria também, num futuro atual e próximo, as vantagens associadas à realidade virtual e à realidade aumentada. Agora também, pensando um pouco mais na questão do estudo, uma pergunta muito recorrente da parte dos estudantes, por exemplo, lá no Gabinete de Apoio Psicológico, é que porque é que quando eu estou naquela dúvida existencial, que nem é bem uma dúvida, mas que é mais eu tenho que estudar, é para amanhã, eu vou jogar. E o que é que está a acontecer comigo? Porque eu tenho consciência de que isto não é de todo a melhor opção para mim, mas mesmo assim eu vou fazer isso e a sensação é quase de eu não tenho propriamente controle sobre isto. E que lógica é que isto faz? Então pergunto-te o que é que acontece aqui, quer seja um videojogo, mas pode ser um Candy Crush, pode ser... Até estou a pensar assim na Vinted, agora é malta. Certo. Mas pronto, já é outra dimensão, porque TikToks, ainda é mais compras e tal, certo. e TikToks. Mas o que é que acontece aqui? Porque é que no momento que é tão claro, o que é que devemos fazer? Eu vou pegar na palavra que tu usaste, e é giro pensar nessa palavra quando tu dizes qual é a lógica. É precisamente a ausência de lógica, porque não é um comportamento muito racional saber que estamos mesmo a finalizar um prazo e mesmo assim tomar uma decisão que não vai nesse sentido. E eu acho que chega a altura de nós diferenciarmos um bocadinho um aspecto fundamental. No campo dos videojogos ainda não está muito claro do ponto de vista da utilização das redes sociais, em contrapartida, mas no campo dos videojogos está muito bem definido o videojogo enquanto perturbação. Portanto, e já se sabem hoje em dia os limites. Ainda existe um debate científico mais do que clínico sobre qual é o termo adequado a usar, quais é que são absolutamente os critérios, isto porque em 2003, em parte semântica, em parte a questão critério, porque em 2013 o lado americano definiu um conjunto que achava que seriam os critérios e que tinham que estar 5 desses 9 critérios presentes, mas depois, 5 anos depois, a Organização Mundial de Saúde, mais abordagem europeia, diz, afinal são 3 critérios, esqueçam os 5 de 9, afinal são 3 e tem que ser 3 de 3, e no meio destas confusões vai havendo alguma dúvida sobre que instrumento é que se usa, como é que se avalia, mas certo é que quer a linha americana, quer a linha europeia e também a linha asiática, dizendo desta maneira, concordam que há um claríssimo problema quando o jogo interfere significativamente em momentos críticos da vida do indivíduo e assume primazia quando
era preciso priorizar outras coisas. Nas redes sociais, eu acho que se caminha nesse sentido. As redes estão a ser construídas para, de acordo com um modelo cada vez mais envolvente das pessoas e com o objetivo de manter as pessoas mais na experiência em si. E nesse sentido, eu acho que em breve, mais ou menos tempo, mas existirá provavelmente um diagnóstico de adição às redes sociais. Ainda não existe. Portanto, falando apenas dos videojogos, da evidência que se sabe. Se este videojogo é vivido de uma forma problemática, e por problemático, perturbado mesmo, os tais 5 dos 9 critérios sugeridos, pelo menos 5, já estamos a falar de uma experiência com uma interferência no dia-a-dia absolutamente gigantesca, que pode corresponder a absentismo escolar, forte interferência no estudo, isolamento social, entre outras. Portanto, isso seria assim alguns sinais de que já não é uma relação muito saudável. Existem claríssimos. Quando se torna um interesse obsessivo e praticamente exclusivo na outra pessoa, que resulta em contrapartida com o segundo sinal de alerta, com a perda de coisas que anteriormente eram interessantes, que deixaram de ser na vida da pessoa. Tentativas de reduzir o comportamento de jogo sem ser bem sucedido. Continuar a jogar, apesar das notas estarem a cair, apesar dos amigos se queixarem que já não se sai, apesar do namoro que terminou, continua-se com o comportamento. Mente-se sobre quanto tempo é que se esteve a jogar. Conseguimos encontrar um conjunto de indicadores muito típicos, muito frequentes nos jogadores problemáticos, e em que estamos a falar, já não é apenas uma distração, ou já não é apenas um adiamento, uma procrastinação, é uma perturbação. E quando estamos neste patamar, então a ajuda clínica é absolutamente muito fundamental. importante. Mas a maior parte das pessoas não tem este problema. Sim. A verdade é que se pensa que quem tem este problema, pós-Covid, seja talvez entre 1 a 3% da população de jogadores. Em que nós pensamos assim, 1 a 3% é pouco. É pouco, parece Mas pouco. o problema é que existem, estimados no mundo inteiro, 3,5 mil milhões de jogadores de videojogos. 2% não é assim tão pouco. 3% é muita gente Claro. que tem este problema. E tem estado num crescendo. Pós-Covid aumentou muito, mudou as estatísticas. O que quer dizer que há menos jogadores casuais não problemáticos. É um tema, acho que é um tema de saúde, vai se tornando quase saúde pública, infelizmente. Mas para estes que não têm este problema com os videojogos, isto pode significar muitas coisas. Eu acho que é importante que o estudante pare, aí tem mesmo que parar e fazer um claro pensar, uma clara reflexão sobre, espera aí, o que é que eu estou a fazer? E mais que isso, porque é que eu estou a fazer isto? Normalmente, só partilhar contigo que na minha experiência com jovens universitários na clínica, consultório, com estas questões dos jogos, normalmente não é no dia anterior que eles fazem essas escolhas. Pois normalmente no dia anterior é que eles começam. Já não fazem essas coisas. Mas faculdade e dia anterior não liga. Não é? Já não dá, é muito difícil. Não é? Segundo ciclo, terceiro ciclo, dia anterior, ok. Secundário, um bocadinho mais desafiante. Faculdade, não resulta. Muito, muito difícil, praticamente impossível. Não, eu acho que a maior parte dos problemas, dos que não têm problema com o videojogo, mas que o jogam, tem a ver com o tempo antes, não é? Com o estudo a longo prazo, com o estudo enquanto maratona e não enquanto sprint. E aí, enquanto maratona, quer em termos de jogo, quer ao nível do smartphone, existem muitas dificuldades, muitas interferências, até porque todos estes problemas se foram tornando mais intensos, quanto mais acessíveis foram tornando os acessórios, os dispositivos que os viabilizam. Idealmente, diria eu deixaria o meu smartphone fora sequer do meu perímetro de estudo, noutra divisão da minha casa. Isso já são assim umas dicas, não é? Sim. Então, é tentador. Fica para depois. Para daqui a um minuto. Para daqui a um minuto. Mas só dizer que, porque até o simples facto, e isso já está devidamente estudado, o impacto que o receber uma notificação tem no fluxo da nossa concentração. Na realidade tem dois impactos.
E acho que este é particularmente interessante de explicar, porque acho que notificações é algo que está muito presente no nosso dia a dia. Sim. A notificação tem 2 impactos complicados para a produtividade, para a fluidez do trabalho, seja ele um trabalhador já empregado ou um estudante. Primeira implicação, óbvia, a mais clara de todas, que é para-se o que se está a fazer e desvia-se a atenção para outro estímulo e tem que se voltar. Houve aqui uma paragem. Pode ter demorado pouquíssimo tempo, pode estar mais prolongada, mas houve uma paragem e isso já está a interferir. Sim. Mas talvez a segunda interferência menos falada, mas muito mais impactante, é quanto tempo é que eu demoro quando eu estou concentrado numa tarefa e a interrompo por uma quebra, por uma notificação. Quanto tempo é que eu volto ao patamar de foco em que eu estava quando regresso ao meu estudo? Porque há muito esta ideia de olhei só para o lado, foi rápido, já estou aqui outra vez. Bem, eu voltei, mas eu estava aqui, na minha concentração, estava alto, estava num 18 de 20 em termos de capacidade de foco, e quando eu volto a um 11 de foco. E depois gradualmente vou caminhando para uma capacidade mais envolvida de estar como se estivesse a concentrado no cortar. estudo. Corta-se. E depois demora Corta-se a muito experiência mais. e corta-se o regresso. E o regresso vai demorar tempo, e isto acumulado em, olhemos para as quantidades de notificações que se têm, eu acho que vou atirar por baixo. Diria que um estudante no ensino universitário é capaz de receber muito, muito por baixo, o básico todo, cerca de 200 notificações por dia. Durante o seu período de estudo, se estiver em época de exames, isto vai interferir muito. Isto vai interferir muito. Eu estou a tirar por baixo 200 notificações, podem ir 400, 500, milhares de notificações por dia, consoante as aplicações que se têm. Isso é impressionante. Isto pensando, juntando tudo, não é? Sim. Uma notificação da Vinted, de um produto que apareceu, um TikTok novo, até aos sistemas de comunicação, em todas as notificações de todas as comunicações que nos chegam, em todas as mensagens. Sim. Nos variadíssimos grupos a que nós nos até o permitimos Duolingo me manda... Até Duolingo, o que for, não é? Sim. Videojogo que se joga no smartphone, a aplicação que acabou de ser instalada, o novo episódio, a nova notícia, o resultado do desporto, a aposta que caiu nesse momento. São tantas as possibilidades que a interferência é inequívoca e tem implicações. Portanto, pode ir desde esta simples interferência que interfere qualquer coisa, ao máximo impacto já patológico de mesmo em cima do acontecimento eu não consigo parar de jogar e tenho que jogar mesmo que o prazo seja amanhã. Sim. Dicas para um relacionamento fixe, saudável. Bom, eu acho que chega a altura de dizer que eu tenho 45 anos e quando eu nasci em 1979 já havia uma consola de jogos em minha casa. Tenho um irmão 6 anos mais velho do que eu e que tinha uma Atari. E eu costumo dizer nas minhas formações que eu tenho contacto com videojogos desde que nasci. Porque provavelmente a minha mãe estava na sala a pegar em mim, ao colo, e o meu irmão estava a jogar essa consola. Sempre tive muito interesse por videojogos. Portanto, é importante dizer que eu compreendo, eu sei, eu estou lá. E se fosse eu um jovem hoje, em 2024, acho que teria bastantes desafios para me manter regulado no que toca a jogo. Portanto, as 2 dicas mais importantes de todas, quer em relação aos videojogos, quer à relação com a tecnologia em geral. 2 coisas muitíssimo importantes. Primeiro, e estão muito relacionadas umas com as outras. Primeiro, não se pode tornar a fonte exclusiva da satisfação das nossas necessidades. Não pode ser a única forma de eu contactar com pessoas, não pode ser a única forma de eu me sentir competente, nem pode ser o único sítio onde eu tomo as minhas decisões sobre o que é que compro, que língua é que aprendo, que jogo é que jogo. Okay? Portanto, as nossas necessidades psicológicas devem ser satisfeitas por múltiplas fontes para garantir que não ficamos presos a uma fonte exclusiva que nos parece satisfazer, mas que no final não consegue satisfazer porque a vida, a experiência humana é em si de diversidade e não pode ser agarrada a uma fonte exclusiva. A outra dica é nunca deixar que seja a única coisa que nós fazemos. Portanto, por isso se torna um interesse único e obsessivo. Mais de um ponto de vista de atividades. Ter sempre outras atividades e preencher outras esferas da vida com atividades que não são necessariamente online. A prática do desporto, sabe-se que sim, e em última instância vai-nos fornecer coisas
tão positivas ou na mesma linha positiva do ponto de vista hormonal que um videojogo pode promover. Relações com pessoas em diferentes ambientes, saídas, experiências, interatividade de outra forma, noutros espaços, noutros contextos. Se eu conseguir manter esta satisfação das necessidades nas outras fontes, se eu estiver a fazer outras coisas, eu nunca correrei, ou dificilmente correrei, não é nunca, eu dificilmente correrei o risco de que o smartphone, a consola, o computador se tornem a única fonte de gratificação. Não sejamos ingênuos, estes produtos do mundo digital são feitos para manter a pessoa conectada. Uma rede social chama-se rede social, mas não deixa de ser um produto. Acho que as pessoas têm que ter muita consciência que há uma frase muito, muito típica relacionada com o mundo online que diz assim: quando tu não tens que pagar por uma aplicação, és tu o produto. E isto é muitíssimo verdade. Sim. E talvez dos aspectos mais problemáticos do online hoje em dia passam precisamente por experiências aparentemente gratuitas. E que efetivamente são gratuitas. A pessoa pode navegar sem gastar um cêntimo. Sim. Mas atenção aos mecanismos que estão por detrás a trabalhar isso. Portanto, acho que as duas principais dicas mais globais é não deixar que seja a única coisa e, consequentemente, diversificar as experiências que se tem na vida. Coisas muito mais pragmáticas. Recomendaria não deixar o smartphone na mesma divisão onde se está a estudar. Lá está aquela tal. Sim. Ou então colocar em modo voo, mas faz pouco sentido porque podemos receber coisas importantes, mas que temos tempo para ver depois, e é possível fazer depois, esse adiamento da gratificação. E também diria para guardar, criar mesmo janelas temporais objetivas para fazer atividades, em termos de planeamento. Portanto, das 2 às 4 ou às 5, 2, 3 horas de um estudo, no ensino universitário já é adequadíssimo, já é possível. Vai acontecer dentro desta janela. Eu, dentro desta janela, vou-me sentar em frente ao meu material de estudo, que pode estar no computador, efetivamente, tenho que gerir as notificações também no próprio computador, mas dizer que das 2 às 5 da tarde eu vou estar ali. Posso fazer muito, posso fazer pouco, mas eu não vou sair daquele espaço. Antes disso, não vou olhar para estudo e vou fazer outras coisas. Depois das 5, não vou fazer. E se eu conseguir fazer isto do ponto de vista da maratona, do longo prazo, da corrida de distância, eu consigo ir estabelecendo uma rotina que me permite não só satisfazer as necessidades associadas ao estudo, como todas as outras necessidades que eu preciso satisfazer nesse momento. São as minhas principais dicas. Ok. Dicas do psicólogo João Faria. As dicas do psicólogo. Não tem que falhar. Muito obrigada, João. Obrigado, foi ótimo. Muito obrigado.